2008, uma pequena cidade no interior de Minas Gerais é invadida por luzes misteriosas e seres que teriam sido perseguidos pela polícia. Anos depois, um ufólogo consegue recuperar um relatório que detalha todos esses acontecimentos. Cláudio é um município brasileiro localizado no estado de Minas Gerais e que fica a 2 horas de carro da capital, Belo Horizonte, e, segundo o censo de 2022, tem 30.159 habitantes. O nome da cidade seria uma homenagem a um escravo chamado Cláudio, que teria encontrado um rio na região, que ficou conhecido como Ribeirão de Cláudio. A cidade de Cláudio é conhecida como a Cidade dos Apelidos, já que, por muito tempo, a maioria dos moradores era conhecido não pelos seus nomes, mas pelos apelidos, inclusive eles eram mostrados até mesmo na lista telefônica. O município também é conhecido como Polo de Fundições e Metalúrgicas. Cerca de 60 indústrias integram o Parque Industrial Paulino Prado, um dos maiores do Brasil, que produz peças de alumínio, ferro fundido e outros metais. No dia 19 de novembro de 2008, por volta das 10 horas da noite, uma mulher chamada Renata Veloso estava se preparando para ver um jogo do Brasil contra Portugal, quando, da sua varanda, viu um objeto descer em alta velocidade do céu. Segundo ela, como se fosse um relâmpago. Renata chamou seu marido várias vezes, que, dada a insistência dela, foi até a varanda e viu o mesmo objeto. Segundo ele, era algo em formato hexagonal, luminoso, que estava acompanhado de outros 2 objetos esféricos que giravam em volta dele, sendo um vermelho e outro prateado. Renata e o marido viram que, quando o OVNI se aproximou da igreja de Nossa Senhora Aparecida, as luzes do bairro Bela Vista, onde eles moravam, foram se apagando quadro a quadro. O marido de Renata ligou para a polícia, que enviou uma viatura ao local. Nessa viatura estavam o cabo Rabelo, o soldado Francisco e o soldado Balbino. Do apartamento, ele viu quando a viatura se aproximou do objeto e eles puderam ouvir os policiais conversando entre si, em um misto de entusiasmo, desespero e surpresa. O cabo Rabelo, inclusive, conseguiu tirar algumas fotos dos OVNIs. Renata e o marido ligaram para uma vizinha chamada Irmã de Fátima, que foi até a sacada e teve a mesma visão. Todos presenciaram quando o objeto passou a demonstrar estranhos padrões de voo, indo e voltando para os lados, além de parar de repente, algo totalmente possível para qualquer aeronave conhecida. Esse relato inicial já é bastante impressionante, uma vez que 6 pessoas relataram ter visto o mesmo OVNI. Mas o extraordinário veio depois, com o depoimento dos policiais. Segundo eles, entre a noite do dia 19 do 11 e a madrugada do dia 20 do 11, eles entrevistaram outras pessoas que teriam presenciado o mesmo fenômeno. Um dos relatos foi de uma senhora que vivia no povoado de Formiguinha, zona rural de Cláudio. Segundo ela, ao abrir a porta de sua casa, teria visto 3 pequenos seres no seu quintal, além de um objeto que parecia ser de ferro incandescente e estava parado no ar a cerca de 800 metros de sua casa. Posteriormente, o mesmo objeto passou a voar em uma velocidade incalculável e parava como se não existissem os limites da física, inclusive em ângulos de 90 graus. Testemunho que corrobora com o que as outras testemunhas já tinham contado. Além disso, ele não fazia nenhum barulho. O objeto teria sobrevoado os bairros de Bela Vista, Valongo e Crioulo Doido, e sempre apagando as luzes por onde passava. Nesse ponto, pelo menos 3 viaturas estavam na região e, segundo os policiais, quando eles se deslocavam para outro ponto, o objeto os acompanhava. Lembra das esferas que acompanhavam o OVNI?
Foi relatado que uma delas desceu até a capa das árvores e retornou, como um ping-pong. Os policiais também disseram que era impossível notar que, dentro do OVNI, parecia haver uma tripulação, algo que observava eles dentro de esferas cor prateada. A maior de todas as experiências ocorreu na noite de 20/11, quando uma viatura foi enviada para o povoado de São Bento, a fim de averiguar o avistamento de 3 luzes no céu, que voavam em alta velocidade. Nessa viatura estavam o tenente austríaco, o sargento William e o sargento Valdir. Quando eles estavam passando por um canavial, o sargento William avistou algo luminoso que parecia estar vindo da região da mata. Quando eles se aproximaram, os 3 viram 2 seres com cerca de 90 centímetros de altura, 2 braços, 2 pernas e a cabeça era ovalada. Os seres eram luminosos e pareciam flutuar, se movimentando entre as canas sem tocar o chão. Em um determinado momento, a viatura não tinha como seguir em frente por conta de um lago, e os 3 oficiais decidiram parar a cerca de 100 metros das criaturas. Eles tentaram tirar fotos com uma câmera da época, mas os seres não saíram nas imagens. Nessa distância, eles viram os seres colocando ou retirando algo da terra, como se colhessem amostras. Nesse momento, eles sentiram dor de cabeça e dor no corpo. Um dos policiais tentou pegar a sua arma, mas sentiu que o braço estava muito pesado. Segundo o relato, os seres pareciam controlar o que pensávamos. Deixaram nosso corpo cansado e sem poder de pensar estrategicamente. A situação toda era tão surreal que, segundo os policiais, parecia um grande pesadelo. Quando eles decidiram ir embora, achavam que tinham ficado por cerca de 30 ou 40 minutos observando as criaturas. Mas quando eles olharam o relógio, tinham se passado mais de 2 horas. Após o evento, os 3 ficaram muito ansiosos, com os pensamentos acelerados e muita sede. Na manhã seguinte, eles voltaram até o local do avistamento, mas não encontraram nada. Inclusive, o lago que não tinha deixado a viatura seguir em frente tinha sumido. Também foi relatado que todas as viaturas que tiveram contato com a nave ou com as criaturas passou a apresentar problemas elétricos. O caso foi pesquisado pelo grande ufólogo Edson Boaventura, que conseguiu documentos oficiais a partir da Lei de Acesso à Informação. Inclusive, tudo que foi relatado pelas testemunhas estava em um relatório feito pelo tenente austríaco, cujo assunto do relatório é Fenômeno observado no céu da cidade de Cláudio e perseguição a 2 seres estranhos vistos no canavial da cidade. Esse documento foi base para uma longa matéria que Edson Boaventura escreveu para a revista OVNI Pesquisa. Posteriormente, com o maior conhecimento do caso, foi relatado que uma força militar da aeronáutica teria ido até o local e sumido com os documentos e evidências, incluindo o cartão de memória com as fotos que a polícia tinha tirado. Eles também foram alertados que o que eles tinham visto era apenas um fogo fato. Minas Gerais é oficialmente o estado brasileiro onde mais acontecem eventos ufológicos, de acordo com o Centro de Investigações e Estatísticas sobre OVNIs, CIESO, que mapeou casos desde 1920 a 2023. Dos mais de 2.900 casos registrados, 592 foram em Minas Gerais. Dentre os mais conhecidos estão o do ET de Varginha, João Caiana e Passatempo, além das cidades de São Tomé das Letras e Airuoca, que são conhecidas como hotspots de avistamentos de discos voadores. Mas e você? O que acha? Já ouviu falar do caso Cláudio? Não deixe de comentar. Dê sua curtida no vídeo e se inscreva no nosso canal.
Esse relato foi colhido pelo site Podcast TCDD. Fontes: Prefeitura de Cláudio, 98 Live, Polícia Militar de Minas Gerais e Hangar 18.